Por que as mulheres gostam dos bad boys? E será que gostam mesmo? Vamos conversar sobre isso hoje. Olá, meu nome é Renata. Nesse canal eu falo sobre relacionamentos, psicologia e cultura. Então, se você curte esses assuntos, se inscreve no canal e toca o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Por que as mulheres gostam dos bad boys ou os homens babacas? E será que é justo essa rotulação que a gente faz? Para que servem esses rótulos? A gente conversa muito em termos de rótulos. A gente rotula os homens de é um homem bonzinho, é um homem babaca, é um bad boy, é um boy lixo, é um embuste. E para que serve isso? Do ponto de vista da gente realmente entender uma pessoa, na verdade esse rótulo não tem muita utilidade. Porque se você quer entender uma pessoa, inclusive do ponto de vista psicológico, você tem que avaliar uma série de coisas. E até mesmo dentro da psicologia, para você fazer certos diagnósticos, é muito complicado. Então, recentemente a gente viu, tá muito popular, agora tá caindo um pouco de popularidade, mas a história do homem narcisista. Cresceu muito, qualquer coisa que acontecia, meu namorado é narcisista, meu ex era narcisista, como foi o meu relacionamento com o narcisista. Então, todo relacionamento que dava errado, ou todo o relacionamento que às vezes tinha um aspecto mais complicado, acabava se rotulando a pessoa de narcisista, e esse rótulo ficava. Sendo que, para você diagnosticar uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista é muito complicado. E são raras as pessoas que realmente são diagnosticadas com isso. Sem contar que o narcisismo é um espectro. Você tem graus diferentes de narcisismo. Existem pessoas, como eu falei, que têm o transtorno de personalidade, mas tem pessoas que têm um grau menor e graus intermediários. Só que ficou popular, rotular a pessoa de narcisista. A gente vê os posts no Instagram, 5 sinais para você identificar que o homem é narcisista e você sair correndo. Então, assim, é um rótulo que pegou muito. E esses rótulos pegam porque são maneiras fáceis da gente transmitir uma ideia, muitas vezes errada, porque muitas vezes a pessoa acaba sendo rotulada, por exemplo, de narcisista, e o rótulo não bate com a realidade, não bate com um diagnóstico clínico, por exemplo. É só um rótulo para uma pessoa que vacilou com alguém, ou é um rótulo que procura explicar um relacionamento que não deu certo. Então, só que é uma forma rápida de você se comunicar com uma pessoa. E também serve uma função de se aproximar uma pessoa da outra. Então, imagina a sua amiga, aquela que nunca tá satisfeita nos relacionamentos, que sempre tem relacionamentos conflituosos, ou que ela tá sempre sofrendo por amor por algum motivo, e ela vem te contar. E aí vocês conversando, você fala pra ela, nossa, realmente, mas esse boy lixo, ele é lixo, não serve pra você, ele é um baita de um babaca. E o que isso faz? Isso faz com que você e a sua amiga se sintam mais unidas, mais próximas, porque agora vocês duas são aliadas contra uma terceira pessoa, e isso também isenta a sua amiga de fazer qualquer reflexão sobre si mesma, sobre o que ela tem com ela que a está impedindo de encontrar, às vezes, relacionamentos satisfatórios. E também serve a função, como eu disse, de simplificar uma ideia. Então, se você termina um relacionamento ou termina um namoro e alguém te pergunta, nossa, mas o que aconteceu? E você fala, não, ele era um baita de um babaca, não conseguia aguentar. Então, você está simplificando, você está pegando todo um relacionamento complexo que tem vários fatores e tá simplificando no ele era um babaca e eu não conseguia aguentar. Então, está passando uma ideia de uma forma muito concisa. E essa ideia do bad boy, do boy lixo, enfim, também tem uma influência grande na nossa cultura, porque a gente tem esse estereótipo de que as mulheres não gostam dos homens bonzinhos, que também é outro rótulo, é o homem bonzinho. Elas gostam dos homens babacas, ou dos bad boys. Isso é um estereótipo social, é uma coisa que a gente comenta às vezes na sociedade e que não corresponde com a realidade. Eu quero falar em bad boy e quero falar em homem babaca nesse senso comum, mas destacando que muitas vezes esse homem que é considerado babaca ou que é considerado um bad boy, ele tem os seus próprios problemas e questões psicológicas que às vezes ou impedem de ter um relacionamento saudável, tá? E assim, eu não tô querendo dar desculpa pro comportamento de ninguém. E eu também não tô dizendo aqui que você tem que aceitar os comportamentos ou tentar corrigir uma pessoa ou ter paciência, vou ter paciência que ele vai mudar. Não, você tem todo o direito
de tirar uma pessoa da sua vida. Você tem todo o direito e tem o dever de impor os seus limites. A gente tem que ter compaixão e empatia com as pessoas, porque muitas vezes a pessoa que tem essa dificuldade de relacionamento, que age de uma forma babaca, é uma pessoa ferida, tem uma criança ferida dentro dela. Então, assim, você ter compaixão e você ter empatia não significa que você tem que manter essa pessoa na sua vida. Você pode ter compaixão e empatia se afastando e impondo limites, tá? O que eu digo da compaixão e da empatia é a gente entender que por trás desse rótulo do cara babaca tem muita coisa ali que precisa ser destrinchada e trabalhada. E a gente, né? Às vezes a gente também tem dificuldades, mas a gente quer simpatia e compaixão pelas nossas dificuldades sem ter pelas dificuldades do outro. Então, por isso que eu quero destacar aqui. Para começar, eu queria conceituar o que é essa ideia de bad boy, né? Eu tô usando bad boy, babaca, meio que como sinônimo aqui. Mas aquela ideia do bad boy que vem desde lá do estereótipo do James Dean, quando ele atuou naquele filme Rebelde Sem Causa. E na nossa cultura é muito prevalente essa ideia daquele bad boy que ele segue as suas próprias regras, ele não tem tanta consideração pelos outros, ele não tem compromisso, não tem um senso de compromisso, se coloca à frente dos outros e às vezes até vai atropelando todo mundo. E a gente vê retratado aí na mídia, né, desde lá do Rebelde Sem Causa até o Mr. Big de Sex and the City, Chuck Bass em Gossip Girl, o Angel do Buffy Vampire Slayer. Tem vários exemplos aí de bad boys, de pessoas que seriam redimidos, esse estereótipo do homem que está esperando encontrar a mulher certa para ser redimido. Bom, por que a mulher gosta do homem mais babaca? Razão número 1. É justamente esse estereótipo da redenção do bad boy e do homem babaca. Esse mito de que esse homem, ele só é babaca porque ele ainda não encontrou a mulher certa para a vida dele. E esse mito, ele é muito presente na nossa sociedade. Quem nunca viu aquela tia, aquele tio, às vezes falar de um primo solteiro ou um tio solteiro, tem ali seus 40, 50 anos e as parentes, né, falam assim, nossa, é porque ele ainda não achou a mulher certa. Quando ele achar a mulher certa, ele vai resolver a vida dele. Mas, gente, que mulher certa. Que mulher que tem essa obrigação de consertar o cara. Ele que tem que querer resolver a vida dele. Tem que partir de dentro. Mas a gente tem esse estereótipo de que a mulher certa vai inspirar o homem a mudar completamente a sua vida. E isso está muito na mídia, nas séries, nos filmes, nos livros. É um plot de livros de romance muito forte, né? Só ver os 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. O próprio Twilight, né? Que o Twilight, o Edward ainda era um cara meio que bonzinho, assim, de certa forma. Mas essa ideia de que o homem precisa conhecer a mulher certa. E aí a mulher, às vezes, acaba caindo nessa armadilha da cultura de achar que ela precisa encontrar esse homem para ela ser especial. Então, às vezes, ela conhece um homem assim e ela quer ser aquela mulher especial que vai fazer a diferença na vida dele. Por isso que ela atura, por isso que ela corre atrás, por isso que ela tem ali toda aquela paciência de estar do lado daquele homem, porque ela quer se sentir especial. Ela caiu nesse mito de que a mulher especial vai mudar a vida do cara. E assim, você pode até conhecer homens que falam assim, não, quando eu conheci minha esposa, aí que eu me dei conta que eu tinha que consertar minha vida, que eu tinha que achar um emprego, que eu tinha que ser um homem de verdade para ela. A gente escuta esses relatos. Mas quantos relatos mais a gente não escuta de relacionamentos abusivos, de relacionamentos tóxicos, em que a mulher tá lá e ela fala assim, não, mas eu insisto tanto, eu tô sempre presente, eu tô me doando pra esse relacionamento tanto e eu não recebo nada em troca. Então, assim, é muito perigoso a gente colocar isso como verdade, de que sempre acontece assim, ou que esse é o caminho, tá? E o que acontece com esse homem que fala assim, eu conheci a minha mulher e isso me inspirou a mudar a minha vida? Pode ser que ele já estava procurando um propósito da vida dele antes. É muito difícil você ter esse propósito externo, um fator externo, mudar você. Essa mudança, o desejo da mudança, ele acaba vindo de dentro, tá? Então esse é o principal fator, primeiro lugar, pelo qual a mulher gosta do homem babaca. E não é que gosta, tá, gente? A mulher gosta de ser bem tratada. Mas, às vezes, a gente tem, justamente, questões nossas mesmo, de, como eu falei, querer se sentir especial e tudo. E isso tudo também é aprendizado. Então, o primeiro fator, influência cultural de
querer ser aquela mulher especial que vai fazer o homem mudar. O segundo fator é o esquema de reforçamento intermitente. Esse esquema de reforçamento intermitente é um esquema de aprendizado que vem lá da teoria da análise do comportamento. A análise do comportamento é uma disciplina ali da psicologia, né? É uma linha da psicologia, porque a psicologia, para quem não sabe, tem várias linhas. Existe existencialismo sartriano, psicanálise, existe cognitivo comportamental e existe a análise do comportamento. E dentro da análise do comportamento, a gente tem esse conceito do esquema de reforçamento intermitente, que ele é altamente viciante. E como é que funciona? Funciona assim, geralmente, para simplificar, eu vou falar de uma forma muito, muito simples, tá? Porque a análise do comportamento pode ser bastante complexa. Você recebe um estímulo e você vai emitir uma resposta. E isso acontece para todos os relacionamentos. Então, assim, se você faz uma pergunta para alguém, você está dando um estímulo. Ou se você tem uma atitude com relação a uma pessoa, você está dando um estímulo. E essa pessoa vai dar uma resposta. E aí você vai gerar outra resposta e assim vai indo, tá? Então, o que acontece no reforçamento intermitente? As respostas que você recebe, elas são imprevisíveis e inconstantes, tá? Então, imagina um relacionamento com uma pessoa constante. Aquela pessoa que você manda mensagem, ele responde. Você chama pra sair, ele aceita. Aí depois ele te chama pra sair. E você tem um equilíbrio ali. E você sabe o que esperar da pessoa, porque as respostas são, de certa forma, constantes. Agora, no reforçamento intermitente, a resposta, ela nunca vai ser a mesma. Então, vai ser aquele homem, assim, que um dia ele sai com você e diz que você é linda, que você é muito especial. Aí ele passa 1 semana, 2 sem falar contigo. Ou então passa 1 semana, 2 só respondendo as suas mensagens, tipo, ok, tudo bem, beleza. Aí depois ele te leva pra sair de novo e fala que ele não sabe como ele vivia sem você, ou até mesmo ele fala que te ama, te dá flores, sei lá o quê. E aí depois, na outra vez que ele te vê, ele te distrata. E assim vai indo, você nunca sabe o que esperar dessa pessoa. Você nunca sabe se ele vai estar próximo, se ele vai estar do seu lado, se ele vai estar responsivo, emocionalmente responsivo a você. E esse fator que você não sabe o que esperar, ele é altamente viciante, tá? É tão viciante quanto ou até mais que a cocaína. Para você entender um pouco melhor o esquema de reforçamento intermitente, pensa no seu celular. O seu celular, ele apita, ele vai dar uma notificação. E você nunca sabe o que é essa notificação. Digamos, seu celular vibra. Pode ser uma mensagem da pessoa que você ama. Pode ser o seu chefe te cobrando alguma coisa. Pode ser a sua mãe falando, me liga, urgente, aconteceu uma coisa muito séria. Pode ser uma série de coisas. Você vai receber notificações para coisas variadas. E essa variedade de respostas é o reforçamento intermitente. E isso te vicia, isso contribui para você ser cada vez mais viciado no seu celular, por exemplo. Essa é uma forma de entender. E esse reforçamento intermitente, ele é, às vezes, o homem que oferece esse reforçamento intermitente, esse homem que não é consistente nas respostas, pode ser um problema dele, uma dificuldade que ele tem de se relacionar, uma indecisão que ele tenha em relação aos relacionamentos, ou pode ser até de propósito, como, por exemplo, se você já ouviu falar em Pickup Artist, ou PUA, né? P-U-A, a sigla em inglês, é uma escola eu vou chamar de escola porque teve um homem que criou isso e escreveu um livro para ensinar outros homens. Seria assim, de você tentar pegar mulheres, né? E você, pick up é pegar, seria em inglês, né? De você tentar conseguir o maior número de mulheres possíveis de formas ardilosas e manipuladoras. E isso é uma técnica do PUA, é você oferecer esse reforçamento intermitente, deixar a mulher sempre na dúvida do que ela pode esperar de você, tá? Outra técnica às vezes você usa um acessório chamativo, por exemplo, né? Quem lembra do lenço do Chuck Bass em Gossip Girl. Isso poderia perfeitamente ser uma peça de PUA, que é uma peça que, além de marcar visualmente a pessoa, é um assunto para conversa, gera assunto de conversa e gera uma imagem, uma impressão muito forte que você vai lembrar daquela pessoa porque ela tá usando um acessório diferente, chamativo. Isso é uma técnica de PUA, tá? Esse reforçamento intermitente, essa coisa de ser quente ou frio, pode ser de propósito e pode não ser de propósito. Por isso que eu digo que a gente tem que ter cuidado para julgar as pessoas, tá? Porque você pode identificar isso e você pode achar que é de propósito e você está julgando mal uma pessoa que, na verdade, não merece ser julgada dessa forma. Agora,
Se você não quer conviver com isso, e a maioria das pessoas, quando para pra pensar, vê que esse esquema de reforçamento intermitente não é saudável, então você tem todo o direito, como eu falei, de se afastar de uma pessoa assim, tá? Mas eu acho que julgar de que é de propósito e que é manipulador e que é por maldade é um pouquinho pesado. Outra técnica de PUA, para dar um exemplo aqui, fazer um parênteses. O nagging. Quem já ouviu falar de nagging? Nagging é tipo um elogio com um insulto junto. Uma frase que é feita para você duvidar de si mesma e para você tentar agradar a outra pessoa. Então, por exemplo, alguém diz assim: esse vestido é lindo em você, mas ia ficar mais bonito se você tivesse um decote maior, se você tivesse um peito maior, por exemplo. Isso aí é um nagging, que ela tá dizendo que o vestido é bonito em você, só que não é tão bonito quanto poderia, porque você não é boa o suficiente para aquele vestido. Ou então outro exemplo, né? Nossa, como suas unhas são bonitas, mas ia ficar mais bonito se fosse pintada. Porque eu acho que mulher tem que estar sempre com a unha pintada. Tudo que faz você duvidar de si mesma e que faz você querer se provar pro outro. O que isso faz psicologicamente? Isso faz com que você tenha necessidade de conquistar um elogio legítimo. E aí você tem mais dificuldade de dizer não para aquela pessoa. E você tenta buscar outras formas de agradar aquela pessoa. Então, quando a pessoa faz um neg em você, aí depois ela vai assim, vamos tomar um drink? Você meio que vai querer dizer que sim. Porque você quer mostrar que você é legal, que você... Sabe assim? E aí você quer que a pessoa te elogie como uma boa companhia, entendeu? Então, aí ela vai te fazer um nagging com você, vai fazer você duvidar de você mesma e vai te chamar pra beber. Você vai aceitar. E aí ela vai botar álcool em você até você diminuir a sua resistência, entendeu? Isso são técnicas de PUA, tá? Isso eu acho que aplicar essas técnicas contaria como para um homem ser considerado babaca. Mas é como eu falei, pode ser, às vezes é de propósito que a pessoa tá usando essas técnicas e às vezes não é, tá? Então a gente tem que ver a diferença do que é premeditado, planejado, e do que é dificuldade de relacionamento, problemas psicológicos, imaturidade, enfim, tá? É isso que eu digo. Então, fechando, motivo número 2 pelo qual as mulheres gostam de homens babacas é o esquema de reforçamento intermitente que ele faz com você e acaba viciando, né? A mulher acaba ficando viciada naquele relacionamento. Ela fica viciada em pegar o celular dela pra ver se tem uma mensagem dele. Ela fica agoniada esperando pra ver se ele vai chamar ela pra sair naquele final de semana. Tá? Então, isso prende muito a pessoa. Então, é como eu falei, não é que ela gosta desse relacionamento, necessariamente. Não é que ela gosta, necessariamente, de ser tratada assim. Mas como ela acaba se viciando naquilo, às vezes ela não tá nem pensando se ela tá gostando ou não. Ela vai, entendeu? É por isso que eu digo. Aí fica esse estereótipo, a mulher gosta do homem babaca. Como eu falei, não é que gosta. Quando ela entende o que é um relacionamento saudável, muitas vezes ela prefere, obviamente, o relacionamento saudável. Mas às vezes precisa passar por essa outra fase para entender a diferença entre o saudável e o não saudável. E o terceiro motivo pelo qual as mulheres às vezes acabam ficando com homens babacas pode ser explicado, pelo menos em parte, pela teoria do apego. A teoria do apego foi postulada inicialmente por John Bowlby, que buscava estudar o apego das crianças com os seus cuidadores principais, no caso, principalmente com as mães. E aí ele pesquisou como esse apego funcionava até de uma forma evolutiva em comparação com outros animais, que seria a ideia de que a criança usa o pai e a mãe como um porto seguro para atender as suas necessidades emocionais, e se essas necessidades emocionais são propriamente atendidas, ela sente ali um porto seguro e ela se sente segura para explorar o mundo ao seu redor. E se essas necessidades emocionais não são propriamente atendidas, ela vai ter um apego chamado inseguro. Pode ser ansioso evitativo ou ansioso ambivalente. E depois que os estudos foram feitos com crianças, eles começaram a ser feitos também com adolescentes e adultos, até por outros pesquisadores, além do Bowlby. Então, o que foi identificado também que esses apegos, eles influenciam os relacionamentos adultos. Então, nos relacionamentos adultos, você também tem o apego seguro, aquele que o casal é o porto seguro um do outro e dali eles podem explorar o mundo. E você tem os apegos inseguros, principalmente o apego evitativo e o ansioso. E o que os pesquisadores descobriram também é que as pessoas tendem a se apegar àqueles parceiros que reforçam as suas crenças sobre relacionamentos e sobre o amor. Então, uma pessoa com um apego ansioso
O que que é? É aquele parceiro que tá sempre preocupado se o outro o ama. Será que ele me ama de verdade? Será que ele vai me abandonar? Nossa, eu fiz uma coisa errada. Será que agora é o fim do relacionamento? Qualquer briga, qualquer discussão, qualquer desavença é suficiente para aquela pessoa ansiosa já achar que é o fim do relacionamento, que tá tudo acabado, que ela fez tudo errado. E o evitativo é aquela pessoa que quer ter um relacionamento próximo, mas ele se assusta com a proximidade emocional, ele não tá acostumado, ele não se sente confortável. Então ele tem o desejo da proximidade emocional, mas aquilo também o assusta. Então quando a pessoa se aproxima demais, ele se afasta. E aí o que acontece? O evitativo e o ansioso têm tendência a se atrair. Não é uma regra, mas eles podem acabar se atraindo porque um valida as crenças do outro. O evitativo, no que ele se afasta, ele valida a crença do ansioso de que o ansioso tem que correr atrás e que ele tem que se sacrificar por amor e que amor é sofrimento e que se ele não for atrás do relacionamento nada acontece. E quanto mais o ansioso vai atrás, mais o evitativo percebe que, não, realmente, eu dou a mão já que é o braço. Tá vendo? É por isso que eu não posso deixar ninguém se aproximar demais, porque sempre querem mais, nunca estão satisfeitos. Então, por isso eu preciso manter uma distância, por isso que o amor é perigoso. Então, quanto mais um se afasta, mais o outro persegue. E aí, quando o que persegue tá começando a cansar de perseguir e começa a desistir, o evitativo ele começa a sentir falta. E aí ele vai um pouquinho atrás. Aí no que ele vai um pouquinho atrás, o ansioso para e pensa, opa, ele tá mudando, ele gosta de mim, e vai atrás. E fica nesse jogo. Então, o que acontece? Muitas vezes, o homem pode ser evitativo, nem todo homem tem esse apego evitativo, mas ele pode ter, pode ser. E a mulher ansiosa, nem toda mulher é ansiosa, mas ela pode ser. Então, se o homem é evitativo e a mulher é ansiosa, ela vai sentir essa necessidade de correr atrás, de se sacrificar por amor. E qualquer migalha que esse homem der pra ela, ela vai aceitar aquilo como um sinal de que ela tem que insistir naquele amor. E aí, isso contribui para essa dinâmica, para essa ideia, porque muitas vezes a gente pega as atitudes do ansioso e na cultura popular a gente traduz isso como um homem babaca, ele tá sendo babaca. Ele não tá se comprometendo, ele não tá sendo emocionalmente responsivo, ele não tá dando a atenção que essa mulher merece. Então, no jargão popular, a gente interpreta as atitudes dele, os medos, os traumas, as dificuldades como o cara sendo babaca. E aí a mulher correndo atrás é a mulher que gosta de homem babaca. Então, não é necessariamente, tá? São padrões de apego, são questões psicológicas que os dois precisam resolver. Ela precisa resolver o lado ansioso dela e ele precisa resolver o lado evitativo dele, tá? Mas acabou que os dois se encontraram ali e é o que a gente chama em inglês de perfect storm, né? A tempestade perfeita, a receita perfeita para uma grande tempestade amorosa. Bom, mas então, para fechar, antes que o vídeo fique muito, muito longo, ainda mais longo, essa era a mensagem que eu queria passar. Que primeiro, os rótulos que a gente coloca nas pessoas, às vezes são, socialmente falando, numa conversa social, eles acabam sendo úteis para você transmitir uma ideia, para você se sentir mais próximo de outra pessoa, mas falando em termos de empatia, de compaixão, não é útil a gente rotular as pessoas desse jeito. E você ter compatia e ter compaixão, você ter empatia, você ter compaixão, não impede de você se afastar de certas pessoas e colocar limites. E por outro lado, também procurar se conhecer, entender como psicologicamente esses esquemas de reforçamento intermitente funcionam com você. Quando você identifica isso, como que você lida com isso? Se você identifica que uma pessoa tá fazendo esse jogo de quente ou frio com você, como é que você pode lidar com isso, né? De uma forma que você coloque os seus limites e você não caia nessa armadilha de ficar presa naquilo ali, viciada naquilo ali. E também procurar entender os seus apegos e os outros aspectos emocionais e psicológicos que influenciam a forma como você se relaciona. Então é isso. Eu vou ficar por aqui hoje, eu acho que a explicação é basicamente essa. Se você consegue pensar em outros motivos pelos quais as mulheres acabam com homens babacas, culturalmente, né, falando no jargão comum, deixa aqui nos comentários, tá? E é isso. Me deem retorno que eu preciso saber o que vocês estão achando. Por enquanto é isso. Até a próxima.